Agora a gente vai começar a pensar quando que a gente vai usar o presente perfeito, então. E é aqui que eu preciso que vocês desvinculem a ideia do português. Não pensem em tradução, pensem em uso. O uso principal e mais comum, porque tem vários usos. O mais comum é aquilo que eu comentei com vocês antes, é quando eu não isolo uma atividade no passado, ou seja, eu tenho uma ação que aconteceu no passado, mas no momento que eu estou falando, não interessa quando foi, não me interessa o quando. Essa é a chave, quando. Se vocês têm a resposta do quando, é passado simples. Se você não tem a resposta do quando, é presente perfeito. Então, I saw this movie last night. Quando? Last night. I've seen this movie. Quando? Se veja que eu não tenho essa resposta. E aqui a gente vai falar sobre uma outra questão chamada contexto. Por que isso? Porque às vezes o quando ele não está na frase. O quando está no contexto. Então, se nós estivermos conversando e a gente está falando sobre ontem à noite, tudo que nós estamos comentando sobre a noite de ontem. Eu não preciso, a todas as minhas frases, ficar falando last night, last night, last night, last night. Mas não é porque eu não coloquei a palavra last night que eu não vá usar o passado simples. Porque a pessoa que está me ouvindo, ela sabe quando aconteceu. Então, o quando, ele precisa estar no contexto e não necessariamente na frase. Ok? Se nós estivermos falando sobre suas férias passadas, quando você viajou, né? Oh, I saw, what did you do on your vacation? O que você fez nas suas férias? Tempo, quando? Nas férias. E aí a gente vai conversar. I saw a movie, I went to the beach, I slept, I read a book. Se veja que eu não preciso estar falando last vacation. Por quê? Porque a gente sabe quando que eu li um livro, quando que eu vi o filme. Agora, a gente está falando sobre um filme específico ou um livro. E aí você me diz assim, eu já vi esse filme. Gente, nem sempre a gente lembra quando foi que viu o filme, a não ser que esteja muito marcado. Eu vi esse filme em dezembro de 2000 e casquinha. Aí tudo bem, mas normalmente não interessa o quando. O que interessa é a ação. E aí está o segredo do presente perfeito. E a conversa, ela pode fazer um ping-pong entre o presente perfeito e o passado simples. Eu posso comentar, I've seen this movie. E aí você pode ficar curioso perguntando, when? Oh, I think it was last month. Eu acho que foi no mês passado. Então, numa conversa, eu vou mesclar os dois tempos. Numa determinada frase eu vou usar só a ação, às vezes eu vou colocar ela quando ela aconteceu. Então, principal, eu estou falando sobre algo que aconteceu no passado. E aí que vem essa questão que eu falei para vocês, que é uma fácil para a gente lembrar. Se você pensar em já, é presente perfeito. Não precisa usar a palavra já em inglês para ele ter esse sentido. Veja aqui, I have seen this movie. Eu posso traduzir como eu já vi este filme. Aqui eu coloquei eu vi esse filme, mas eu poderia traduzir como eu já vi esse filme. I have seen this movie. Ok? Muito bem. Exemplo aqui, ó. Have you ever had a picnic with friends? Você já, aqui eu tenho o ever, que me dá a ideia do já. Have you ever had? Posso tirar ele não é fundamental. Eu posso dizer, have you had a picnic with friends? Não tem problema, o ever, nessa frase significa já, alguma vez na sua vida, e ele é opcional. Eu posso colocar ou não, a frase não muda de sentido.
Então, have you had a picnic with friends? Você já fez um piquenique com os amigos? Qualquer momento da sua vida. Agora, did you have a picnic last weekend? Né? De repente eu vejo você com um monte de coisa de piquenique e tal. Did you have a picnic last weekend? Você fez um piquenique no final de semana passado? Então veja que, neste caso, eu pergunto sobre um tempo longo, sobre a ação. Se você fez ou não piquenique, quando não me importa. Agora, nesse caso, é diferente. Eu quero saber se foi no final de semana passado ou não. Se fez piquenique e não me chamou? Last weekend. Okay? So, did you have a picnic last weekend? Have you ever had dinner at a restaurant with a friend? Você já jantou num restaurante com um amigo? Qualquer momento. Eu quero saber se você já jantou. Jantou ou não jantou? Ok? Agora, did you have dinner at a restaurant last night? Ou did you eat at home last night? Você saiu, não comeu em casa. Did you have dinner at a restaurant last night? Você jantou num restaurante ontem à noite? Então, vocês estão conseguindo entender qual é essa relação de tempo de um e de outro? Então, os dois, tanto passado simples quanto presente perfeito, eu estou falando sobre ações do passado. Mas ele é longo. Lembra aquele nosso primeiro gráfico? Um xizinho e uma bolinha que engloba um tempo muito longo, a vida inteira da gente. Ou o tempo inteiro de alguma coisa. Enquanto que quando eu uso did, eu quero um momento específico. Have you ever tried snails? Snails? Have you ever tried? Você já provou? Did you try snails last weekend? Você provou snails last weekend? Na semana passada? E eu vou dizer para vocês, I have never tried snails. Have you ever tried snails? I have never. Eu nunca. Então veja que em nenhum momento da minha vida, ele é longo, ó, não estou falando sobre last weekend. Eu nunca provei. I have never tried. Mas eu posso dizer assim, ontem a gente saiu para isso, mas eu cheguei lá no restaurante no final de semana passada. I didn't try snails last weekend. E eu não consegui provar, não provei os snails na semana passada. Final de semana passada. Let's practice. Muito bem. I have some muffins. Muffins? E a minha pergunta é, eu comi alguns muffins. Qual desses dois verbos a gente usaria nesse caso? I have eaten some muffins. Então, qual é a dica para a gente saber que é eaten e não ate? Eu tenho have. Have é uma marca que eu tenho presente perfeito. Se eu tenho presente perfeito, eu tenho que ter dois verbos. Se eu tenho dois verbos, é o have mais o verbo na terceira coluna. Ok? E o ate eu poderia usar se eu colocasse quando. Então, se eu disser assim, eu comi muffins ontem, aí eu diria I ate some muffins yesterday. Ok? Ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. Começou lá no passado, mas ela não terminou ainda. E aqui ele se confunde com o presente contínuo, porque o presente contínuo também... então, a pergunta do Marcos aqui. Uma pergunta no passado, posso responder no presente perfeito? Pode. Se eu perguntar, mas primeiro você vai responder um sim ou não, por exemplo, para a pergunta. Se você perguntar assim, did you eat snails last night? Você comeu snails ontem? Eu vou dizer no, but I've eaten before. Ou but I've already eaten. Então, ontem, não, mas eu já comi. But I have eaten before, já comi antes em algum momento, ou I've already eaten, eu já comi. Então, sim, a pergunta pode ser específica sobre ontem,
eu respondo, digo sim ou não, e aí eu vou comentar sobre isso usando o que aconteceu. Ontem não, mas já aconteceu em algum momento do passado. Então, dá para responder com as duas. Então, e aqui, nesse caso aqui, eles se confundem um pouco com uma ação contínua. Então, assim, ó. Passado simples. I worked here for 2 years. Eu trabalhei aqui por 2 anos. Essa ação está iniciada e acabada. Passado simples são ações acabadas. Eu trabalhei aqui por 2 anos. Eu não trabalho mais nesse local. Agora eu posso dizer assim, I have worked here for 2 years. E aqui eu tenho assim, eu trabalho aqui há 2 anos. Então, lembra que eu comentei que a gente não pode traduzir, porque veja aqui, nas anteriores eu traduzia ele como passado. I have eaten, eu já comi, passado. I have worked a lot, eu trabalhei muito, passado. Mas veja que aqui a gente usa o presente. I have worked here for 2 years. Eu trabalho aqui há 2 anos. O I have lived here for a long time. Eu moro aqui por muito tempo. E eu posso dizer assim, I have lived in São Paulo for 2 years. Eu morei em São Paulo por 2 anos, não moro mais. Ok? Então, esse é um outro uso do presente perfeito e que ele faz, é diferente eu falar I worked de I have worked. Ok? Ações que começaram no passado e ainda acontecem até o presente. Mais um exemplo. I have studied since 7 o'clock. Agora é um pouco mais curtinho. Hoje de manhã eu acordei e às 7 horas eu comecei a estudar e eu ainda estou estudando. Lembra que eu falei para vocês que ele se confunde com o presente contínuo? Porque olha a tradução dessa frase, como é que fica? Eu estou estudando desde as 7 horas. Vocês estão começando a entender porque eu falei para vocês que a gente não pode se apegar à tradução. Porque ó, em 3 exemplos agora, em português, eu uso 3 traduções diferentes. Eu usei passado, eu comi, eu trabalhei, eu usei eu trabalho e eu posso usar eu estou trabalhando. Então aqui se eu trocasse, ó, I have worked since 7 o'clock, eu estou trabalhando desde as 7 horas. Também poderia ser eu trabalho desde as 7, fica mais complicadinho, mas daria também. Então assim, quando eu uso have studied e quando eu uso I am studying, normalmente fica a critério. Tanto faz um quanto o outro, fica vocês é que decidem. Na hora de falar, você vai usar I am studying since, I am working since ou I have worked since. Normalmente, quando a gente usa essa palavra since, a gente vai usar presente perfeito, que é o desde. Quando vocês falam qualquer coisa, desde, por que a gente vai usar? Porque o desde indica isso. O que indica o desde? Uma ação que começou no passado e acontece até o presente. Então, significa que eu posso usar presente perfeito. They have learned about music since last year. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado. Também posso traduzir dessa forma, eles têm aprendido ou eles estão aprendendo sobre música desde o ano passado. Qualquer uma das duas traduções estão ok. Uma ação que começou e não terminou ainda. E aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, há quanto tempo vocês estão estudando inglês? Vocês começaram a estudar, não pararam ainda, e aí vocês vão dizer assim, I have studied English since... E o dia que vocês... Since last year, since 2015, since... E quando vocês começaram, ok? Ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente é focado mais na ação do que no quando ela aconteceu, tá? Ou seja, quando eu falo assim, ó, they studied a lot for the exam, a gente está esticando um pouquinho mais essa ação.
They studied a lot for the exams. Eles estudaram muito para o exame. Eles tiveram um tempo que eles estavam estudando e eles fizeram a prova. Neste momento, eles não estão mais estudando. Essa ação está acabada. Agora, they have studied a lot for the exams. Eles ainda estão estudando. O exame não aconteceu ainda. Então, they have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames. Ok? Outra ação esse uso eu acho muito bacana, porque tem uma coisa que muitas pessoas erram na hora de traduzir. Acabei de chegar. Como é que a gente traduz esse acabei? Aí o verbo acabar, finalizar, a gente tem end, finished, and finished. Aí você vai dizer assim, ended arriving? Não dá, isso não existe em inglês. Aí eu pergunto para vocês, o que quer dizer esse acabei em português? É porque terminou? Sim, é porque a ação acabou de acontecer. Essa é a ideia, não é? Então, acabei de chegar, quer dizer que essa ação de chegar, ela finalizou neste momento, tá? E a gente usa essa palavra, acabei de... vamos jantar fora? Eu acabei de jantar. Quer dizer, foi uma ação que eu recém fiz, eu recém encerrei ela. Em inglês, isso é presente perfeito. Então, duas palavras, três principais. Já, vai falar já, presente perfeito. Vai falar acabar, é presente perfeito. Tá? E veja que a palavra acabar não aparece no inglês, ó. I've just seen him on the corner. O just é que vai indicar o acabei. Mas veja que just, em outras situações, não vai ter esse mesmo sentido. Just tem o sentido de acabar quando a gente está usando ele com o presente perfeito. Então, I've just seen him on the corner. Acabei de ver ele na esquina. I've just lost $5. Acabei de perder R$5. She has just arrived. Ela acabou de chegar. Ok. Para perguntar se já aconteceu alguma coisa, que é o que eu estava comentando com vocês. Então, have you eaten Korean food? Você já comeu comida coreana? O já eu posso colocar ou não. Have you watched The Godfather? Você assistiu O Poderoso Chefão? Você já assistiu O Poderoso Chefão? Você já assistiu ou você assistiu? Veja que o sentido é o mesmo. Ações repetidas em um período no passado. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre hoje. Então, mas a gente não tinha falado que não pode usar tempo? Pois é, não pode usar o tempo quando eu consigo isolar uma ação. Nesse caso, eu tenho o período de hoje, e nesse período de hoje eu tenho uma ação que aconteceu twice, duas vezes. Uma ação que se repetiu duas vezes. Então, I've already washed the dishes twice today. Eu já lavei a louça duas vezes hoje. At least, no mínimo, né? She has been to California 3 times. Ela esteve na Califórnia 3 vezes. E aqui eu poderia colocar alguma coisa como last month. Ela esteve na Califórnia 3 vezes no mês passado. Ou no ano passado. She has been to California 3 times last year. Então, eu posso ter um tempo quando eu tenho uma ação repetida dentro dele. Mas veja aqui, ó. Eu sempre tenho essa ideia do já.